Aí você começa a querer sentir todos os aromas, né? Você comete indelicadezas, dependendo do lugar que você está, você acaba cheirando num jantar alguma coisa que você, opa, isso aqui será que tem? Vai, você começa aí. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a estudar como é elaborado o vinho, né? O seu processo de elaboração, né? A sua fermentação. E aí a gente começa a entender que nesse processo o vinho sofre reações químicas, né? Sofre reações físicas, e aí começam a se formar os aromas do vinho. O vinho, basicamente, quando vocês começarem a entender um pouco, a estudar um pouquinho, a ler um pouquinho, vocês vão ver que todos os aromas citados, eles são aromas advindos de reações orgânicas, reações químicas orgânicas. Quem gostar de química orgânica, por exemplo, vai entender perfeitamente o que são os aromas do vinho. Não que aqueles que não conheçam a química orgânica também não poderão entender, sem dúvida que vão. Mas esse é o caminho. Aí foi que no meu primeiro curso de sommelier é que eu entendi realmente, quando eu tive um professor, um sommelier italiano, que quando nós chegamos nesta fase de degustação técnica, de identificação de aromas, nós éramos uma turma não muito pequena, em torno de uns 15 ou 20 alunos. Um dia ele chegou na sala, exatamente na primeira aula de degustação técnica, e nos trouxe vários elementos, vários mantimentos, várias especiarias, várias frutas, mas todas devidamente ocultadas, todas cobertas, e distribuiu aqueles copinhos, eram os copinhos, para cada pessoa, e pedia que cada um cheirasse e identificasse o que estava ali dentro. Bom, alguns até tinham uma familiaridade com algum tipo daquele produto que estava naquele copo, conseguiram. Tinha lá, o meu curso foi numa instituição que também fazia curso de gastronomia, então tínhamos alunos da gastronomia. Então alguns deles já se familiarizaram, estavam familiarizados com, por exemplo, algum tipo de especiaria, um tipo de tempero. Então esses até conseguiram, mas a maioria não. E ninguém conseguia identificar nada. Qual não foi minha surpresa, e aí é que eu entendi o que estava faltando. Quando eu abri o meu copinho, e eram folhas de hortelã, que é uma coisa assim comum, né? Não é uma coisa, um aroma que você não conhece. No mínimo você conhece um aroma de um drops, uma bala de hortelã, alguma coisa assim. Quem não usa isso comumente na cozinha, para um chá, alguma coisa. Aí foi que ele nos mostrou que o que falta para que a gente possa entender essa questão toda dos aromas é a formação da nossa memória olfativa. Aí é a chave para você conseguir entender os aromas do vinho, porque na verdade nós usamos muito pouco, né, o nosso olfato, né? E então você precisa, é fundamental, e aí é que eu comecei a trabalhar essa memória olfativa, que nada mais é de que você começar a gravar e se familiarizar com os principais aromas que aparecem num vinho, os aromas de frutas vermelhas, né? Muitas vezes você come um morango, naquela circunstância que a gente come, mastiga, engole, e você não sente o aroma do morango, né? Uma outra fruta vermelha qualquer, um tipo de tempero. Uma coisa que eu também só entendi
depois que esse mesmo professor orientou, eram os aromas de, por exemplo, de chocolate amargo em alguns vinhos tintos, como um vinho Syrah, um vinho da Cabernet Sauvignon, que tem alguns aromas, dependendo do vinho, do seu estágio de evolução, de chocolate amargo. Mas chocolate amargo, você cheirava o chocolate, não tem um cheiro característico, né? Que você fala, não, cheirava um chocolate amargo, mas onde que está aqui no vinho? Então, o que ele fez? Ele falou, come um pedaço de chocolate. Aí você pega o chocolate, põe na boca, mastiga rapidamente e engole, né? Um chocolate é gostoso, a gente está naquela ânsia de comer um chocolate e tal. Agora, pegue um pedaço de chocolate, coloque na boca e deixe ele derreter na sua boca. Então, o que acontece com esse fato? O chocolate na boca derretendo vai se misturando com a sua saliva quente e vão evaporando, vão subindo os aromas do chocolate. Esses aromas, penetrando pela nossa ligação retronasal, vai diretamente para as células nervosas do nariz, aquelas que vão mandar diretamente ao cérebro, onde no bulbo olfativo vai se formar a memória olfativa. Então aí você começa a ter uma ideia diferente do aroma, porque na maioria das vezes, mesmo acontece isso com comidas, né? Você às vezes um prato super aromático e tal, mas você senta para comer, come rapidamente e não degusta aquele prato, aquela comida, né? Então começou por aí o caminho para entender toda essa situação de degustar, de identificar aromas, e é um trabalho exaustivo, um trabalho demorado, de muita atenção, de muita concentração. Aí você começa a querer sentir todos os aromas, né? Você comete indelicadezas, dependendo do lugar que você está, você acaba cheirando num jantar alguma coisa que você, opa, isso aqui será que tem? Vai, você começa então, mas é dessa forma que se inicia, e foi assim que eu passei de bebedor de vinho para degustador de vinho. E depois que você entra nessa fase de degustar vinhos, você começa a entender toda a maravilha que é o vinho, em termos de aromas, de sabores. E quanto tempo a gente perdeu bebendo vinho direto, sem sentir nada do vinho, porque, como eu falei anteriormente, é uma bebida viva. E em cada estágio você pode ter um vinho em situações diferentes.